A paz seja com todos. Estamos aqui para transmitir mais uma palavra de fé, de edificação para a sua vida. E nós estamos aqui nesse novo canal do YouTube. E eu peço para você compartilhar esta palavra, para você comentar, para você se inscrever em nosso canal. E eu tenho uma palavra neste dia para você que vai estar vendo, uma palavra muito de edificação de fé. E a pergunta é, você em algum momento da sua vida, você já pensou em parar, em desistir, em largar? Eu penso que todo mundo em algum momento da sua vida, da sua trajetória, já pensou em parar, já pensou em desistir. E talvez você que está vendo agora, você esteja vivendo isso na sua vida. Você, por questões de circunstância, daquilo que você está vivendo, você está pensando em parar, em desistir. Mas eu tenho uma frase para você dentro desta mensagem que eu quero deixar para você nessa hora. Você pode até pensar em desistir, mas você não pode desistir. Você pode até pensar em parar, mas você não pode parar. Você pode até pensar em largar, mas você não pode largar. Você pode pensar em abandonar, mas você não pode abandonar. Você pode até pensar em morrer, em desistir da vida, mas escolha viver. Escolha viver aquilo que Deus ele tem para você e para a sua vida. Porque pensar em desistir, em parar, em largar, não é errado. Porque todos nós um dia, em algum momento, pensamos nisso. Mas a questão é, não desista, não pare, escolha viver aquilo que Deus tem para você. Porque toda pessoa que tem uma missão na vida, e a pressão ela só vem para aqueles que têm uma missão. Então, se a pressão na sua vida é muito grande, entenda, você tem uma missão dada por Deus. E nós temos como exemplo vários homens da Bíblia, que assim como eu e você, um dia pensaram em desistir, pensaram em largar, em abandonar. Porém, eles resolveram continuar. E é por isso que na Bíblia existem vários exemplos exatamente para fortalecer a nossa fé. E para nos mostrar que muitas das vezes pensar em desistir, em largar e abandonar não é errado. Nós somos seres humanos e passamos por muitos momentos difíceis que nós pensamos realmente em desistir. E eu vou dar para você nessa mensagem alguns exemplos de homens que pensaram até mesmo em desistir da vida. Porém, eles, com a força de Deus, com a fé em Deus, eles conseguiram continuar. E a minha palavra para você é, não desista. Você pode pensar. Pensar não é errado. É do ser humano. Porém, não largue, não desista, não abandone, porque Deus é com você. E Deus tem uma missão para a sua vida. E eu quero deixar para você porque nós pensamos em, muitas das vezes, parar e desistir. E o primeiro exemplo que eu quero deixar para você nessa palavra é de Moisés. Moisés, ele é considerado um grande profeta, um dos maiores líderes que liderou uma nação, libertou uma nação do Egito e conduziu uma nação pelo deserto. E Moisés, em um momento da sua vida, ele pensou em desistir e ele pediu até para Deus a morte, para que Deus tirasse a sua vida. Mas o que fez de Moisés pensar em desistir? Foi o peso e a responsabilidade grande demais que estava sobre a vida de Moisés. O peso grande na vida de Moisés fez com que ele, em algum momento da sua vida, pensasse em desistir. Então, talvez na sua vida, o que está fazendo você pensar em desistir, em abandonar e largar, talvez seja a pressão, seja a responsabilidade que está muito grande sobre a sua vida. Então, muitas das vezes nós nos sentimos com uma carga tão pesada pelas responsabilidades que nós temos. Talvez você tenha uma grande responsabilidade com a sua família, com o seu trabalho, com os seus negócios, com aquilo que está nas suas mãos. E talvez esteja pesado demais. E por isso, em algum momento,
Você pensou em desistir, você pensou em largar, você pensou em abandonar. Mas entenda, Deus não nos dá algo que nós não podemos suportar. Então Moisés pensou que aquilo era pesado demais para ele, por isso ele pensou em algum momento em largar e desistir. Porém Deus veio com amor e fortaleceu a vida de Moisés. E por isso Moisés, ele não desistiu. Então entenda que a responsabilidade, o peso, a responsabilidade, ela pode em algum momento vir nos sufocar e isso nos trazer à mente que nós devemos desistir. Mas não desista, porque Deus, ele é contigo. E se ele colocou algo e uma responsabilidade em tuas mãos, é porque você com certeza dará conta de carregar. E outro homem da Bíblia que pensou também em desistir da vida foi Elias. Elias, lá em 1 Reis 19:4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbo e pediu para si a morte. E Elias disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então imagine Elias, o homem que fez o desafio com os profetas de Baal, que fez fogo cair do céu. Depois dessa grande realização, Elias agora ele vai pedir para si a morte. E o que Elias estava sentindo? Elias estava sentindo um pessimismo doentio e um medo tão grande que fez de Elias pensar em perder, em pedir para Deus a sua morte. Então o pessimismo doentio, o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo de não dar certo, muitas das vezes nos leva para a caverna como levou Elias. E às vezes nos faz pensar em desistir. E qual foi o remédio de Deus para levantar a vida de Elias? É quando Deus disse para ele: Elias, come, te alimenta, levanta, porque há uma missão para você. Então Deus dá uma missão para Elias, dizendo: Elias, a tua vida, ela não acaba aqui. A tua história, ela não acaba dentro de uma caverna. Ainda tem missão para você. Então entenda, você pode pensar em desistir, você pode pensar em largar, porém ainda há uma missão para você, há uma missão para a tua vida. Então não desista, não pare, porque Deus é contigo. E nós também temos o exemplo também de Jó. Jó, por conta de um sofrimento profundo, Jó pensou em um momento da sua vida, da sua história, ele pediu para si a morte. Lá em Jó capítulo 7, verso 15, Jó diz: assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira de mim, pois vaidade são os meus dias. E porque Jó queria desistir de viver, o sofrimento era muito grande. E talvez o que você esteja vivendo, talvez seja um tempo, um momento de sofrimento muito grande. E sofrimento ao qual você não tem resposta, como Jó não tinha. Porque o que fazia Jó mais sofrer era exatamente estar passando por um sofrimento tão grande e não entender o porquê e o para quê daquele sofrimento. Mas a resposta de Deus para Jó foi que Jó, no final da sua vida, ele recebeu em dobro e restituído tudo aquilo que ele tinha perdido. Então não desista, você pode estar vivendo um momento de sofrimento, um momento de luta, ao qual você não entende, ao qual você não compreende, mas não desista, porque Deus vai entrar e vai restituir o tempo de sofrimento, o tempo de dor, de luta que você está vivendo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, ele diz: eu penso que as aflições do exato momento não são para se comparar com a glória que há de ser revelada no futuro. Então, o que você está vivendo, o sofrimento presente, ele não se compara com aquilo que Deus está preparando para você lá para o seu futuro. Então, você pode estar hoje vivendo sofrimento. Não desista.
não pare, não largue, não abandone, mantenha a fé. Deus irá restituir e o tempo de glória será maior do que o tempo de sofrimento. O tempo de vitória será maior do que o tempo da luta. Creia nesta palavra em nome de Jesus. E nós temos outro exemplo, Jeremias. Jeremias ele é considerado o profeta chorão. Tanto que temos o livro de Jeremias e logo em seguida Lamentações de Jeremias. E Jeremias também foi um homem que, como outros homens, eles pensaram em desistir da vida. E Jeremias, por conta do peso ministerial, Jeremias, no capítulo 20, no verso 17, Jeremias diz: porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Então, por que Jeremias pensou e pediu para si a morte? Porque Jeremias recebeu um peso ministerial muito grande. Um peso de ministrar a um povo, um peso de conduzir um povo, de profetizar para um povo que não estava preparado para receber as profecias daquele profeta, em um tempo muito difícil da nação de Israel. E o profeta Jeremias, ele se compara a muitas pessoas hoje que têm um ministério, pastores, obreiros, diáconos, líderes, que talvez estejam vivendo um peso ministerial. A responsabilidade do ministério, o peso ministerial faz com que muitas pessoas pensem em desistir. Eu sou pastor, estou na condição de pastor hoje. Mas se você perguntar para mim e perguntar para a maioria dos pastores, se um dia eles já pensaram em desistir, eu tenho quase a certeza que a maioria deles, ou todos, vão dizer que um dia pensaram em desistir. E assim como líderes que estão à frente de liderança, que têm um cargo, uma função na igreja, o peso ministerial muitas das vezes nos traz uma pressão tão grande que a pessoa pensa em desistir, em largar, em abandonar. Porém, não largue, porém não desista, porque Deus te escolheu para você fazer a diferença. Ele colocou em você essa responsabilidade porque Ele sabe que você vai dar conta daquilo que Ele colocou em suas mãos. Então, porque Jeremias ele sofreu tanto esse peso ministerial? E muitos falam, Jeremias foi profeta chorão. Porém, Jeremias, ele era um profeta forte. Porque para aguentar e suportar tudo que Jeremias aguentou e suportou, para fazer a vontade de Deus, para transmitir a palavra de Deus, só um profeta forte para suportar o peso ministerial que Jeremias suportou. Então entenda, você pode até pensar que não vai suportar, que não vai aguentar, o peso pode estar grande, porém se Deus colocou e te deu um ministério, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, coragem para você não parar, para você não desistir. Porque Deus é contigo e Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Amém? E para mim encerrar essa palavra, o maior dos exemplos, o próprio Jesus. Você pode dizer, pastor, Jesus pensou em desistir? Será que Jesus pensou em desistir em algum momento? Jesus lá no Getsemane, Lucas capítulo 22, no verso 42, Jesus diz, Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então, esta palavra aqui resume que até o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em um momento de sofrimento, de opressão tão grande, porque Jesus está ali no Getsemane, no lugar de prensar o azeite,
E ele está numa pressão tão grande, numa angústia tão grande antes da sua crucificação, que ele vai orar ao Pai e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está abrindo o seu coração dizendo: Senhor, se for possível, eu não quero passar por isso. Só que Jesus, logo em seguida, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, naquele momento, a pressão estava tão grande sobre o nosso Senhor, que ele pensou e pediu ao Pai, se fosse possível, que ele não pudesse passar por aquele sofrimento. Mas ele entendia que aquela era a vontade do Pai e que ele estava disposto a obedecer ao Pai. E quando ele fez isso, logo em seguida, no verso 43, diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então, que coisa maravilhosa! Um anjo ali apareceu e fortaleceu Jesus. E o mesmo anjo que fortalece Jesus, para que Jesus possa fazer a vontade do Pai, para que Jesus não desista, para que Jesus vá até a cruz e cumpra o seu propósito, é o mesmo anjo que Deus envia para nos fortalecer, que envia para nos manter forte, para nós não pararmos, para nós não desistirmos, para nós não largarmos, para nós não abandonarmos, porque Deus tem um propósito para fazer através das nossas vidas. Amém? Então você que está ouvindo esta palavra, eu peço para você compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, porque esta palavra falou muito comigo e por isso eu estou compartilhando com você. Você que já pensou em parar, você que já pensou em desistir, você que já pensou em largar, em abandonar, em sumir, em desistir da vida. Comente aí, se um dia você já pensou em parar, se um dia você já parou em desistir, e se Deus falou ao teu coração, também comente aí o que Deus falou com você, nesse momento que você vai estar vendo esse vídeo, porque eu tenho a certeza que muitas pessoas que estão pensando, ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa mensagem, elas serão fortalecidas. Amém? E eu espero ter sido bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia, que você tenha ainda um ano de bênção, de vitória. E para me terminar com a frase principal, você pode pensar em desistir, mas não desista. Você pode pensar em parar, mas não pare. Você pode pensar em largar, mas não largue. Você pode pensar em abandonar, mas não abandone. Você pode pensar em desistir da vida, mas não desista. Deus tem o melhor para você. Viva a vida de Deus. E entenda uma coisa, a pressão, ela vem para quem tem missão. A pressão vem para quem tem missão. Você tem missão de Deus. A pressão está grande, mas segura, porque Deus é contigo. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.